19 de janeiro e tivemos hoje então o reflexo da imposição ou ameaça de tarifas para os países participantes naquele exercício na Groenlândia e como expectável as bolsas começaram em queda. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal se não tiverem subscritos, na descrição tem o link para o Discord que eu hoje acabei por organizar como deve ser, mas as notícias sem dúvida andam todas à volta da questão das tarifas e realmente o sentimento era negativo, nós já estávamos à espera disso e acabámos por cair. Mas quedas ou não, ainda tivemos aqui assim algumas surpresas. Engraçado que o Santander acabou por alterar o preço-alvo da Jerónimo Martins, a recomendação manteve inalterada, não sei se é de venda, compra ou manter. Eu não abri, mas se subiu o preço-alvo é uma coisa boa, não é? E depois temos aqui também a mudarem o target da EDP para, no caso, aumentaram, não é? Também não sei se foi para comprar ou se foi de vender para segurar. Enfim, a questão é, as notícias eram extremamente negativas, sem dúvida, e a reação acabou por ser expectável. Começámos com um gap down que acabou por ser comprado, veio até à resistência, voltámos para baixo e agora estamos nesta zona do limbo. É a segunda vez que eu estou a gravar o vídeo, portanto o meu objetivo não é ter um vídeo de 30 minutos, é ter um vídeo de 20, porque em termos de análise técnica, gente, as coisas correram dentro da expectativa sem haver garantias de que a DIP ia ser comprada, não é? Aquilo que eu tinha dito era que a DIP, se estivermos próximos de um suporte, a DIP vai ser comprada, nós vamos subir até à resistência e depois voltamos para baixo. Quem segue o canal sabe que eu dou muita importância às moving averages e à Bollinger Band em termos de zonas de suporte ou resistência, não é em termos de zonas de topos, e aquilo que vê é que, ok, abrimos aqui, há uma possibilidade de vir à moving average a 50. Não foi o que aconteceu, fomos diretamente à resistência. Na hora seguinte, aquilo que aconteceu é, viemos àquele movimento expectável. Portanto, aqui é lotaria, aqui já é movimento técnico. Porquê? Porque estamos no suporte, certo? E em termos de risco-recompensa, as coisas ficam muito mais interessantes do que entrarmos aqui com a possibilidade de irmos até aqui e depois metermos um stop aqui em baixo. As coisas acabaram por correr bem, fizemos uma recuperação, houve cotadas que tiveram uma performance fantástica, nomeadamente BCP, por exemplo, que fez uma recuperação em V. Índices também se portaram muito bem, olhem para o IBEX, que também fez aqui uma recuperação em V. Ficou ligeiramente negativo, mas chegou, digamos, àquela zona que é importante e é interessante. Agora, voltando aqui ao PSI, existe sempre a possibilidade de voltarmos à moving average diária, sim, mas para já aquilo que eu vos digo é, se perdermos o pivô, provavelmente voltarmos aqui e depois logo se vê a interação. Não altera, e essa é a parte importante, não altera a tendência bullish diária, ok? Não altera. As que sofreram mais foram aquelas que tiveram impacto direto, né? Ou que vão ter, ou que irão ter impacto direto sobre os produtos. CAC com forte queda, nomeadamente aqui as... onde é que está? Aqui, as do setor do luxo, né, todas a caírem mais de 4%, mas mesmo assim a realidade é que sim, as cotadas continuam bearish, mas elas já estavam bearish, depois de terem dado aqui um sinal de é agora que vamos lá para cima, voltou tudo cá para baixo, e basicamente é só uma confirmação, né? Vocês olham aqui para a Louis Vuitton, já perdeu aqui este mínimo, a expectativa é que viesse até aqui, abriu sobre a moving average a 200 e agora vamos esperar que ela lateralize aqui, está tudo oversold, não é? E vocês já sabem o que é que a casa gasta quando começamos a ficar oversold, é quando os abutres, ou seja, as pessoas perspicazes que investem em longo prazo começam a olhar e a dizer, é uma moving average muito importante, portanto vou procurar aqui um setup para tentar fazer a entrada. E neste momento seria a romper a moving average, sem dúvida, não é? Agora, ela não tem rompido esta moving average. Vamos ver se acontece isso
próxima sessão ou nas próximas sessões. E as que beneficiaram foram basicamente as de defesa, mas como é óbvio, o hype começou, o hype acabou, não é? Elas já estavam de certa forma a dar aquele sinal de que a subida era para continuar. O grande problema foi este gap up, né? Esta, por exemplo, a BA Systems acabou a subir 3,5%, que é bastante. Portanto, tudo bem, o setup mantém-se bullish, não muda muito, né? Vocês podem desenhar até aqui as linhas de tendência, vale o que vale as linhas de tendência, ok? Eu prefiro usar as de canais porque dá-nos intervalos. Mas eu digo vale o que vale porque é um desenho como qualquer outro. Okay? Caramba, hoje estou naquela de não querer acertar as coisas. Porque é como todos os desenhos na vida, né? Uma reta é definida por 2 pontos, uma reta muito mais forte, mais interessante são 3 pontos, e nós não temos aqui 3 pontos, mas se começar a perder aqui assim esta zona, virá para os 2060, e nós dizemos aqui, ok, mas 2060 é 1%, qual é a relevância? Não é? Mantemos numa zona de suporte acima da moving average a 13, portanto ela mantém-se bullish, não muda muito, mesmo sabe que subiu 2%, tem aqui algum problema, existe esta possibilidade de cair aqui, mas de resto o movimento hoje foi bullish, foi uma vela com um potencial de inversão. Agora, a Alemanha é a parte engraçada porque toda a gente diz, a Alemanha vai ser afetada, setor automóvel, etc e tal, e nós olhamos para o setor automóvel e vemos, de uma forma genérica, tudo caiu, certo? Esta já estava em queda. A Stellantis, a Renault também já estava em queda, tentou recuperar. Mercedes era daquelas que ela estava em queda, mas não estava a cair muito, foi a que caiu mais, mas depois acabou por recuperar. Já chegámos à moving average de 13, que já estávamos a navegar para baixo, portanto amanhã vai ser um dia interessante de acompanhar e ver se conseguimos fechar acima da moving average de 13 e fechar a primeira bear gap. Mas depois eu olho e digo assim, a Porsche também, né? Exporta para os Estados Unidos, etc e tal. Mas porque é que esta aqui é o 2%? Primeiro, ela não está visada, porque Itália, que eu saiba, não estava lá. Eu creio que era Holanda, Alemanha, França, Reino Unido, e mais Suécia, Finlândia, creio que a Noruega ou a Dinamarca estavam lá, né? Enfim. Mas a questão é, o mercado cai por setores, não é? E o setor automóvel está a cair, esta também tem que cair, e como é óbvio, está a ficar novamente oversold. Não temos aqui nenhuma divergência, para quem gosta das divergências, né? Porque mínimo mais baixo, mínimo mais baixo, mínimo mais baixo, portanto não tem aqui assim uma divergência per se. Aquilo que eu vos digo é que ela está completamente oversold e não demora muito, vai tentar subir e muito provavelmente voltar aqui aos 310. Adiante, já vimos os índices, vamos saltar agora para algo que é importante, que também demonstra como os mercados não sabem o que é que querem fazer. Eu devia de incluir isto no vídeo das americanas, mas nem toda a gente o vê, portanto, petróleo. O petróleo está a subir, gente, e a pergunta que eu vos coloco é porquê? Porque havendo uma guerra de retaliação ou uma guerra de tarifas, a atividade económica vai baixar. Os Estados Unidos vão comprar menos, a Europa vai comprar menos e toda a gente vai produzir menos. Então o petróleo não está a afundar. Porquê? Aí se levanta aquela velha questão. O dólar, vocês olham e dizem assim, ei, que vela feia. Gente, são 0,32%, isto não é nada. Então a moeda não devia ter desvalorizado imenso? Eu acho que sim. Mas não desvalorizou imenso. E pelo que eu vejo aqui, não é assim uma alteração da tendência, ainda estamos acima da moving average. Como é óbvio, amanhã isto tudo pode virar. Portanto, acho que para já houve uma reação, que é aquela reação de pânico, mas não temos ainda a confirmação de que o pânico está instalado. BCP, então, começou com um movimento que foi um ligeiro gap down, viemos até à resistência, né? Era aquilo que estávamos mais próximos, está mais próximo serve de imã, e depois viemos diretamente cá para baixo, e a realidade é que tínhamos aqui várias moving averages, né? Mas viemos até à moving average de 200, fizemos a primeira recuperação, afundámos outra vez e depois
depois veio a recuperação mais importante. E por isso é que eu digo, quem entra na fé da abertura e diz assim, não, está negativo, vou entrar, pumba. Quem espera, certo? E quem espera pode estar não na time frame a 1 hora, pode estar na time frame a 5 minutos. Nós podemos meter aqui assim rapidamente. Eu isto não fiz no vídeo anterior. Foi a time frame a 5 minutos. Vocês veem que o pânico, o movimento todo foi em 5 minutos. Mas esperar e basicamente dizer assim, ei, está a navegar, rompeu, tem aqui assim esta zona que parece-me que é super interessante se romper, ok, vou entrar aqui. Não capturo o ganho todo? Não, mas ninguém vai descobrir este fundo. Isto foi super rápido. Eu acredito que isto aconteceu. Esta não fez gap down, né? Braille a 5 minutos. Mas, por exemplo, a EDP, né? A EDP também não fez grande movimento. Talvez a Galp. Não, a Galp também não fez grande. Não houve grande movimento, gente. Essa é a parte que eu acho que é engraçada na nossa bolsa. Não houve grande movimento. Mas, enfim, a questão é, viemos até ao suporte, voltamos para cima, bullish, a expectativa para amanhã é que dê continuidade a este movimento e que rompa este pivô que tem aqui. Já agora, só para verificar se as financeiras acabaram por se comportar da mesma forma. Mais ou menos. A recuperação em EV só não fechou, foi a GAP. A recuperação foi em V, mas basicamente não afundou como o BCP de voltar para aqui, né? Abriu e simplesmente subiu. Portanto, não dá para ficar bear, sinceramente. O que é que está aqui de comum? São os bitcoins e afins. Eu posso apagar isto. Nós não precisamos disto. E pronto. De resto, Sonai é que está mais bullish, simplesmente rompeu o pivô para cima e vai ela... perdeu um pouco de gás, mas para já mantém-se bastante bullish. Já agora, olhando para restantes de retalho, também vemos que, de uma forma genérica, tudo a ficar também ligeiramente positivo. Só aqui a AD, né, que é holandesa? NV. Amsterdão. Holandesa a cair, eu não sei se ela exporta alguma coisa para os Estados Unidos para estar com receio, mas indiretamente, né, se uma empresa tipo a SML for afetada, e eu acho que os Estados Unidos não vão cometer o mesmo erro, porque a SML é a única que faz eu costumo lhe chamar os moldes, né, mas são aquilo que chamam as fabs, para a produção de chips, e se meterem tarifas sobre esta, quem vai pagar caro são os clientes. Porquê? Porque não há alternativa, ok? E não havendo alternativa não há nada a fazer. E não vou conseguir tirá-la da Holanda porque existe aquele incentivo, e os Estados Unidos demonstraram isso, de manter a tecnologia no país, ou na Europa. Depois, então, vimos o retalho pela Sonai, vemos que a Jerónimo Martins acabou por cair, é aquela que está mais fraca, não é? O movimento acabou por ser assim muito errático, também na primeira hora acabámos a cair, que não é muito bom, não caiu assim muito, porque perdemos ligeiramente este mínimo apenas. Agora, eu desenhei aqui, mudei este pivô daqui para aqui, né? Temos aqui um novo pivô. A ideia é que isto, eu vou puxar isto um bocadinho para o lado, 2066, né? Só para nós mantermos aqui a visualização. Não é assim um movimento extremamente bearish. Não é bullish, porque não ultrapassámos a resistência, mas não é assim muito bearish. Vamos ter mesmo que esperar por amanhã. E sim, existe a possibilidade de virmos aqui, não é? E quem tenta adivinhar fundos usa ferramentas como as Fibonacci e tenta adivinhar onde é que poderá estar aqui um potencial de fundo, e veem que a zona de liquidez e os 78% e os 62% são o Golden Pocket, né? São uma zona de interesse, mas mesmo assim não seria um movimento bear. De resto, para já é esperar. Nós, outra que simplesmente foi lá para cima, quem diria? Eu não estava à espera disso. Deixem nos comentários se vocês acham que a nós deveria ter feito este movimento, ou o que é que levou a nós a fazer este movimento. Não é que ela seja extremamente afetada diretamente, mas indiretamente nunca se esqueçam, né? Se o mercado em França cai e na Alemanha cai,
nós assumimos que vai afetar os franceses e os alemães. Não, gente. Há muita empresa que contrata serviços a nós, ou produtos a nós, que exporta, em que os seus clientes estão na França ou na Alemanha, e isso acaba por nos afetar. Indiretamente, mas acaba. Eu não sei porque é que estas comunicações subiram, mas subiram. Depois temos a Teixeira Duarte, que sinceramente continua naquela fase de descoberta de quando é que isto vira, não é? E para já não temos sinal nenhuma. Lateralizou, voltou aqui para cima, mas para já isto é bastante neutro. Ok? É bastante neutro. A própria vela em si demonstra isto. É uma doji, tal como aqui. Portanto, vamos ver o que é que ela faz nos próximos dias. A parte positiva é que ainda nos mantemos aqui próximos da Moving Average a 100. Já a Mota-Engil, como vocês podem ver, a queda aprofundou um pouco o sentido, não é? Porque nós estamos, em vez de estar a lateralizar, estamos mesmo em queda, mas no final alterou uma coisa ao desenho do Cup and Handle? Não. Alterou uma coisa do desenho. Nós estávamos a dizer que havia aqui um outro Cup and Handle. E neste momento este Cup and Handle já está a ficar muito, né? Esta pega está a ficar maior que o copo. E isso não é assim muito saudável. No entanto, ainda nos mantemos aqui acima da zona de suporte. A minha expectativa é que ainda volte aqui aquilo que eu quero, aquela não volta aqui porque isto seria bear, não é? Eu quero aquela volte lá para cima. Navigator, dentro das papeleiras, veio só até à zona de suporte, liquidez, mantém o mesmo sentido. A Altri já perdeu aqui assim esta zona mais feinha, não é? Depois de andar aqui a fazer o triângulo a consolidar, basicamente caiu, fechou abaixo da Moving Average simples. Isto significa o quê? Significa que agora estamos à pesca, ver se não perdemos aqui os 4,43. Se perdemos os 4,43, fica mais vincado o movimento de vir até ao suporte, ok? Mas neste momento, né? Lembrem-se, quando nós temos, como eu costumo dizer, correções ou quedas, nós procuramos sempre movimentos assim, né? É o mesmo que da subida, movimentos assim, é sempre o primeiro movimento. Podem dizer que é um movimento 0, 1, 2, 3, ou um movimento 0, A, B e C. Ok? Nada contra, e depois as inversões também se fazem com o A, B, C, né? E há muita gente que não faz transações aqui, mas depois faz transações assim, aqui por causa do Head and Shoulders invertido. Okay? Isto chama-se procurar formações que indicam a inversão da tendência, que nos deem confiança. Ganhamos menos, mas ganhamos mais vezes. Neste momento estamos à pesca outra vez, ou seja, temos sim uma forte queda, sim uma lateralização, isto é neutro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tal e qual como sei lá, Teixeira Duarte, que lateralizou aqui, é a mesma coisa. Só não tem aqui assim esta perninha. Portanto, vamos esperar, vamos ver. A Navigator fez a mesma coisa, sem ter feito a mesma coisa. Porquê? Porque ainda estamos na zona de liquidez, estamos num suporte. A Altri não tem aqui assim grandes suportes, né? Nós podemos colocar aqui o coisa do volume só para esta zona. E aquilo que nós vemos é que daqui até aqui a liquidez está lá em cima, vai ter aqui um suporte, vai ter aqui outro e tem aqui sim o pivô. Portanto, não tem aqui muito com o que trabalhar. E essa parte acaba por ser importante. EDP renováveis. Porque é que a EDP renováveis caiu mais do que a EDP? Bom, em ponto 1, o facto da EDP ter tido um upgrade pode ter ajudado. Sim. Nada contra, aliás, nós vemos que a abertura da EDP renováveis basicamente nem sequer fez gap down, certo? Portanto, esse hype pode ter afetado a EDP renováveis, pode, porque na EDP, né, nós estamos a ver aqui o movimento, foi até lá acima, chegou a estar a subir 7 décimas, e depois caiu e voltou para a base. Mas o setup acaba por ser o mesmo, isto porque, gente, 70% da EDP renováveis está na mão da EDP. Se a EDP renováveis tiver má performance, a EDP vai acabar por ter. Não dá para separar uma da outra. Dá para haver uma divergência, mas não dá para separar. Agora, neste momento, eu olho para a EDP renováveis e digo assim, vai até à zona de suporte. Isto é sintomático só da EDP renováveis? Não.
Eu vou explicar porquê. Sim, é um facto, a EDP Renováveis tem uma grande parte do negócio nos Estados Unidos. Não porque o que aconteceu às outras europeias? A Solaria tem lá alguma coisa, que eu saiba não. Todas elas acabaram por cair, né? Umas mais, outras menos, mas aquelas estão mais direcionadas para o solar, acabaram por cair. A Ørsted, eu creio que acaba por exportar alguma coisa para os Estados Unidos, ou tinha lá um projeto, não sei se era esta, provavelmente foi esta, que tinha lá um projeto que eles pararam esse projeto e acabou aqui por dar, né, um trambolhão. Isto é a Suécia, salvo erro, é a Dinamarca, não sei. Portanto, é natural as do setor caírem, ok? É natural. E sendo natural, não há grande problema, apesar de sim, há uma exposição aos Estados Unidos e isso acaba por ser importante. Depois temos a REN, que não tem exposição a nada disso e acabou por ficar positiva, portanto, para já tudo fantástico. Não vejo aqui assim grandes problemas. O único problema que eu vejo aqui, e começamos a ter aqui desenhos a mais, não é? Vamos tirar isto, pronto, está mais limpinho. Mas o único problema que eu vejo aqui é que em termos de bull flag as coisas mantêm-se, ok? As coisas mantêm-se no mesmo nível, portanto, nem bull nem bear. Viemos até à zona de liquidez, certo? Mas reagimos para cima. Portanto, para já, benefício da dúvida para a REN é que se mantém bullish e neste momento vamos ver se ela consegue romper os 3,33 para simplesmente seguir caminho. Galp, entre aspas, sim, caiu 1,5%, assim como todas as do setor de energia caíram. E caramba, já vamos com 21 minutos e ainda nem sequer cheguei às outras. Todas elas caíram, mas nós já estávamos à espera de quedas e não houve grande queda. E a expectativa é que haja uma desaceleração económica se as tarifas avançarem, não é? O discurso não mudou. No entanto, hoje acho que ninguém acredita que isso vai chegar a esse ponto. Apesar de que, eu confesso, eu acho que a Europa já fez o papel dela de dizer, ok, vamos ter calma, não é? Já chega de ter calma. Está na altura de fazer uma de China, que é, queres meter tarifas, mete tarifas. Vai nos afetar, gente, tudo o que seja ganhar mais passa por perder alguma coisa no curto prazo. E assim vamos ficar deprimidos, poderá haver, tal como o Canadá não conseguiu ombrear com os Estados Unidos, vocês sabem disso, certo? Portanto, não há garantia nenhuma que a Europa consiga, mas se hoje em dia os Estados Unidos, ou a economia dos Estados Unidos, vive muito às custas do serviço, qual é o maior cliente dos serviços dos Estados Unidos? A Europa. A Europa. Mas meter tarifas sobre esses serviços com o poder de, não é o poder de compra, mas de venda que esses serviços têm, né? Vocês vão querer continuar a usar o Facebook, vocês vão querer continuar a usar o Facebook para publicitarem o vosso produto, ou o YouTube, vocês vão querer continuar a usar essas ferramentas, eles vão passar esses custos para nós. Okay? Sem haver uma alternativa, é difícil nós impormos seja o que for, mas está na altura de dar passos nisso. Não podemos estar a dizer que vamos investir na defesa e depois Espanha andar a comprar um sistema de defesa americano, Portugal andar a comprar avionetas, que eu não sei para que é que aquela porcaria serve. A Embraer é brasileira, não tem nada a ver com o caso, sim, mas as avionetas assim em si, aquilo serve para quê? Nós queremos é jatos franceses, em que temos a Leonardo, a AB Systems, a Saab, a Rheinmetall é mais de defesa terrestre, mas queremos começar a investir nisto e não andar aqui a brincar aos palhaços. De resto, gente, nós passámos pela maior parte delas, não há aqui assim, grandes alterações. Às vezes olham para a Galp e veem que sim, o movimento é negativo, não tem nada especial, e aconteceu com elas todas do setor da energia, tirando aqui a Repsol, okay, que já estava cá em baixo, portanto é completamente diferente a estrutura, né? Uma está cá em cima, a outra já está cá em baixo. Pelo que não há assim grande stress. CTTs foi aquela que caiu também e
é que estava já depressiva, né? E o facto de ter fechado assim não altera nada do nosso sentimento. Alterou foi a estrutura, porque nós estávamos a criar aqui uma estrutura de potencial de inversão, não é? E o que é que aconteceu? Aconteceu que a estrutura agora captou. Nós só estávamos à espera que rompesse o 7,29 e não aconteceu. Portanto, algumas correm bem, outras correm mal. Plano para amanhã, nas cotadas todas, é o mesmo que do PSI, ok? Estamos a fazer a compressão entre as moving averages. Se rompermos aqui, fechamos a gap e potencialmente voltamos para esta Bollinger Band. Isto vai acontecer, ou se isto acontecer, vai acabar por influenciar as cotadas, nem todas, pelo que tenham isso em conta. De resto, deixem o like, poupei no final nem 10 minutos, é o que é, eu tentei. De resto, bons negócios e até amanhã.